Conto Conto apresenta de Stephen King, Ondas Noturnas. Narração Marcelo Fávaro. Depois que o cara já estava morto e o cheiro de sua carne queimada tinha sumido no ar, voltamos todos para a praia. Corey estava com o rádio, um daqueles aparelhos a transistor do tamanho de uma pasta que usam cerca de 40 pilhas e também gravam e tocam fitas. Não dá para dizer que a qualidade sonora da reprodução fosse grande coisa, mas com certeza era alta. Corey tinha sido rico antes do A6, mas coisa assim já não tinha importância. Mesmo seu enorme radiogravador já não passava de um belo monte de lixo. Só havia 2 estações no ar que conseguíamos sintonizar. Uma era a WKDM de Portsmouth, algum DJ da roça que tinha se tornado um fanático religioso. Tocava um disco de Perry, como dizia numa oração, vociferava. Tocava um disco de Johnny Ray. Lia alguma coisa do Salmo, trechos completos com cada selá, exatamente como James Dean em Vidas Amargas. Depois vociferava mais um pouco. Coisas desse gênero. Um dia cantou Bridging in the Thieves com uma voz chata de taquara rachada que quase matou de rir a Needles e a mim. A estação de Massachusetts era melhor, mas só conseguíamos sintonizar à noite. Um bando de garotos. Acho que tomaram conta do local de transmissão da WRKO ou a WBZ depois que todos por lá foram embora ou morreram. Eles só usavam siglas de sacanagem, como WFUMO, ou XOTA, ou WA6. Engraçado a beça, sabe? Você morria de rir. Era essa rádio que estávamos escutando durante o caminho de volta para a praia. Eu estava de mãos dadas com Suzy. Kelly e Johan estavam à nossa frente. E Needles já tinha passado pelo topo do promontório e estava fora de vista. Corey vinha por último, segurando o rádio. Os Stones estavam cantando Angie. Você me ama? Suzy perguntava. É só isso que eu quero saber. Você me ama? Suzy precisava de reafirmação constante. E eu era o seu ursinho de estimação. Não, eu disse. Ela estava engordando, e se vivesse por tempo suficiente, o que não era provável, ficaria realmente flácida. Fora que era muito tagarela. Você não presta, ela disse, colocando a mão no rosto. Suas unhas pintadas brilhavam de leve à luz da meia-lua que nascera havia cerca de 1 hora. E você vai chorar de novo? Ah, cala a boca! Pelo tom de voz, ela com certeza ia chorar de novo. Passamos pelo topo e fiz uma pausa. Sempre tenho que fazer pausas. Antes do A6, esta era uma praia pública. Turistas, gente fazendo piquenique, crianças de narizes correndo e avós gordas e flácidas com cotovelos vermelhos do sol. Papéis de bala e pauzinhos de pirulito na areia. Todas aquelas pessoas bonitas se agarrando nas suas esteiras de praia. E um fedor misturado de canos de descarga do estacionamento, algas marinhas e óleo copetone. Mas agora toda a sujeira e todo o lixo haviam desaparecido. O oceano devorara tudo. Como você despreocupadamente acaba com um punhado de Cracker Jacks. Não havia gente para voltar e sujá-la outra vez. Só nós. E não éramos bastantes para fazer muita zona. Também amávamos a praia, acho, pois não tínhamos acabado de oferecer-lhe uma espécie de sacrifício? Até mesmo Suzy, aquela piranhazinha da Suzy, com sua bunda gorda e suas calças boca de sino cor de uva.
A areia era branca e formava dunas, marcada apenas pela linha da maré alta. Novelos de algas, imensas algas marrons, pedaços de madeira flutuante. O luar costurava sombras na forma de crescentes e com elas cobria tudo. A torre abandonada dos salva-vidas erguia-se branca, como um esqueleto, a uns 50 metros dos vestiários, apontando para o céu como o osso de um dedo descarnado. E as ondas noturnas, lançando grandes explosões de espuma, arrebentando sobre os promontórios até onde a nossa vista alcançava, em ataques intermináveis. Talvez aquela água estivesse a meio caminho da Inglaterra na noite anterior. Andy dos Stones. A voz de taquara rachada no rádio de Corey disse: "Essa daí eu desenterrei. Um hit do passado que é de deixar você ligado. Um balanço saído da tumba. Um disco sem risco. Eu sou Bob. Esta deveria ser a noite de Fred, mas Fred pegou uma gripe. Ele está todo inchado." Suzy deu então uma risadinha com as primeiras lágrimas nos cílios. Comecei a andar em direção da praia, um pouco mais rápido para que ela ficasse quieta. "Espera aí!" Corey gritou. "Bernie! Ei, Bernie, espera aí!" O cara no rádio estava lendo uns poeminhas sacanas e uma garota lá no fundo perguntou-lhe onde tinha colocado a cerveja. Ele respondeu alguma coisa, mas a essa altura já estávamos na praia. Olhei para trás para ver como Corey estava indo. Ele descia sentado, escorregando com a bunda como habitual, e parecia tão ridículo que tive pena dele. "Vem correr comigo", disse Suzy. "Por quê?" Dei um tapa no seu traseiro e ela soltou um gritinho agudo. "Só porque é gostoso correr?" E então corremos. Ela ficou para trás, ofegando como um cavalo e gritando para que eu fosse mais devagar, mas tirei-a da cabeça. O vento passava, correndo pelos meus ouvidos e afastava o cabelo da minha testa. Pude sentir o cheiro do sol no mar, acre e penetrante. A arrebentação batia forte. As ondas eram como espumas de vidro preto. Chutei para longe as minhas sandálias de borracha e corri pela areia descalço, sem ligar para as espetadelas de uma ou da outra concha pontuda. E o meu sangue rugia nas veias. E então lá estava o abrigo, com Needles já dentro, e Kelly e Johan de pé ao lado, de mãos dadas e olhando para o mar. Rolei para frente, sentindo a areia descer pelas costas da minha camiseta, e esbarrei nas pernas de Kelly. Ela caiu por cima de mim e esfregou minha cara na areia enquanto Johan ria. Levantamos e sorrimos uns para os outros. Suzy tinha desistido de correr e vinha se arrastando em nossa direção. Corey quase a alcançou. "Bela fogueira", Kelly disse. "E você acha que ele veio mesmo de Nova York, como disse?" Johan perguntou. "Eu não sei. De qualquer modo, eu não achava que isso importasse. Estava atrás da direção de um grande Lincoln quando o encontramos, semiconsciente e delirando. Sua cabeça estava inchada, do tamanho de uma bola de futebol americano, e o seu pescoço parecia um salsichão. Ele tinha Captain Trips, e não duraria muito também. Então, nós o levamos até o promontório que se projeta sobre a praia e o queimamos. Ele disse que seu nome era Alvin Chackin. Ficava o tempo todo chamando pela avó. Pensou que Suzy era a sua avó. Ela achou graça nisso. Deus sabe lá por quê. Suzy achava graça das coisas mais estranhas. Foi a ideia de Corey queimá-lo, mas começou como uma brincadeira. Ele tinha lido todos aqueles livros sobre feitiçaria e magia negra na faculdade e ficava nos olhando de esguela na escuridão, ao lado do Lincoln de Alvin Chackin, e dizendo que se fizéssemos um sacrifício aos deuses negros, talvez os espíritos continuassem a nos proteger do A6. É claro que
Nenhum de nós acreditava realmente naquela bobagem, mas a conversa foi ficando cada vez mais séria. E era uma coisa nova a se fazer. E finalmente fomos em frente. E fizemos. Amarramos o sujeito àquela espécie de telescópio lá em cima. Você coloca uma moeda e, num dia claro, consegue ver até o farol de Portland. Usamos nossos cintos para amarrá-lo. E depois começamos a remexer o chão ao redor em busca de arbustos secos e pedaços de madeira trazida pelo mar. Feito crianças brincando de um novo tipo de esconde-esconde. Durante todo o tempo em que fizemos isso, Alvin Chicken ficou largado no seu canto, murmurando qualquer coisa para a avó. Os olhos de Suzy ficaram muito brilhantes. E ela respirava rápido. E aquilo realmente a estava deixando empolgada. Quando a gente estava lá embaixo na ravina, do outro lado da ponta de pedra, ela se inclinou na minha direção e me beijou. Estava usando batom demais e foi como beijar uma dentadura engordurada. Afastei-a de mim e foi então que ela começou a amarrar aquela tromba. Voltamos lá para cima, todos nós, e empilhamos galhos secos e gravetos ao redor da cintura de Alvin. Needles ateou fogo à pira com seu zipo, e as chamas se espalharam rápido. E no final, logo antes do seu cabelo pegar fogo, o sujeito começou a gritar. E o cheiro era igualzinho ao do porco agridoce chinês. Você tem um cigarro, Bernie? Needles perguntou. Tem mais ou menos uns 50 pacotes bem atrás de você. Ele sorriu e matou com um tapa um mosquito que estava picando seu braço. Eu não quero me mexer. Dei-lhe o cigarro e me sentei. Suzy e eu encontramos Needles em Portland. Ele estava sentado no meio-fio em frente ao State Theater, tocando melodias do Ledbury e num velho violão Gibson, grandão, que havia roubado em algum lugar. O som ecoava pela Congress Street, como se ele estivesse tocando numa casa de shows. Suzy parou diante de nós, ainda sem fôlego. Você não presta, Bernie. Vamos lá, Sue, vira o disco. Esse lado já encheu. Seu canalha, estúpido. Seu insensível filho de uma puta, cretino. Vai embora, eu disse. Ou vai ficar com o olho roxo, Suzy, não duvida. Ela começou a chorar outra vez. Era realmente boa nisso. Corey se aproximou e tentou colocar o braço ao redor de seus ombros. Ela lhe deu uma cotovelada no meio das pernas e ele cuspiu em seu rosto. Eu te mato! Ela se atirou sobre ele, gritando e chorando e agitando as mãos. Corey recuou, quase caiu. Depois se virou e correu. Suzy seguiu-o, berrando obscenidades histéricas. Needles jogou a cabeça para trás e riu. O som do rádio de Corey chegava bem fraco até nós, por sobre as ondas da arrebentação. Kelly e Johan tinham se afastado. Eu podia vê-los na beira d'água, caminhando com os braços ao redor da cintura um do outro. Pareciam uma propaganda na vitrine de uma agência de viagens. Voe para a bela Sandlorca. Era legal. O lance deles era bacana. Bunny, o quê? Eu estava sentado fumando, pensando em Needles, girando a parte de cima do seu zipo, fazendo a pedra do isqueiro bater no metal, acendendo o fogo como um homem das cavernas. Eu peguei, Needles disse. É? Olhei para ele. Tem certeza? Tenho sim. Minha cabeça está doendo. Meu estômago está doendo. E dói quando eu mijo. Ah, mas vai ver que é só a gripe de Hong Kong. Suzy teve a gripe de Hong Kong. Ela queria até uma Bíblia, eu ri. Isso tinha acontecido quando ainda estávamos na universidade, cerca de uma semana antes que fosse fechada para valer. Um mês antes de começarem a levar os corpos em caminhões de lixo e enterrá-los em valas comuns com retroescavadeiras. Olha, ele acendeu um fósforo e segurou-o no ângulo do queixo. Eu podia ver as primeiras manchas triangulares, os primeiros inchaços. Era o A6, sem dúvida. Certo, eu disse. Eu não me sinto tão mal assim, ele disse.
Na minha cabeça, eu quero dizer. Mas você pensa nisso num bocado, dá pra ver. Eu não penso não. Mentira. Claro que pensa. Como aquele cara hoje à noite. Você também estava pensando nisso. Provavelmente fizemos um favor a ele. Se formos analisar a situação, eu acho que ele nem sabia o que estava acontecendo. Ah, ele sabia sim. Ele deu de ombros e se virou de lado. Não importa. Ficamos fumando. E eu observava as ondas indo e vindo. Needles estava com a Captain Trips. Isso tornava tudo real outra vez. Já estávamos no final de agosto. E em algumas semanas o frio do outono começaria a se aproximar. Seria a hora de irmos para dentro de algum lugar. Inverno. Mortos lá pelo Natal, talvez, todos nós. Na sala de estar de alguém com um radiogravador caro de Corey no alto de uma estante cheia de exemplares de seleções e o sol fraco do inverno cobrindo o tapete com os padrões sem sentido das vidraças da janela. A visão foi tão clara que me fez estremecer. Ninguém deveria pensar sobre o inverno em agosto. É como alguém caminhando sobre a sua sepultura. E Needles riu. Está vendo? Você pensa nisso sim. O que eu poderia fazer? Fiquei de pé. Eu vou procurar a Suzy. Talvez nós sejamos as últimas pessoas da face da Terra, Bernie. Você já pensou nisso? Sob a luz fraca da lua. Ele já parecia meio morto até. Com círculos sobre os olhos e os dedos pálidos, imóveis como lápis. Desci até a arrebentação e olhei para o mar. Não havia nada para ver além das corcovas inquietas e imóveis das ondas, cobertas por delicados cachos de espuma. O estrondo da arrebentação era imenso ali embaixo, maior do que o mundo. Era como estar de pé dentro de uma tempestade de relâmpagos. Fechei os olhos e girei sobre os meus pés descalços. A areia estava fria e úmida e compacta. E se fôssemos as últimas pessoas na face da terra, e daí? Aquilo continuaria enquanto houvesse uma lua para atrair a água. Suzy e Corey estavam na praia. Suzy estava montada nele como se fosse um potro selvagem, batendo com sua cabeça na água que ia e vinha, espumando. Corey chapinhava e batia os braços. Os dois estavam ensopados. Fui até lá e empurrei-a com o pé. Corey saiu chapinhando de quatro, bufando e ofegando. Eu te odeio, Suzy gritou para mim. Em sua boca, numa careta, era um crescente negro. Parecia a entrada de uma casa dos horrores. Quando eu era criança, minha mãe costumava nos levar ao Harrison State Park. E lá havia uma casa dos horrores com o rosto grandão de um palhaço. A gente entrava pela boca. Vamos lá, Suzy, de pé, Rex. Estendi a mão. E ela segurou-a um pouco relutante e levantou-se. Havia areia molhada e grudada na sua blusa e na sua pele. Você não precisava me empurrar, Bernie. Você nunca... Vamos lá. Ela não era igual a uma jukebox. Você nunca precisava colocar uma moeda e ela nunca desligava da tomada. Caminhamos pela praia na direção da loja de conveniência. O homem que dirigia aquele lugar tinha um pequeno apartamento no segundo andar. Havia uma cama ali. Na verdade, ela não merecia uma cama. Mas Needles estava certo a respeito disso. Ninguém estava mais contando a pontuação no jogo. A escada era na parte lateral da construção. E fiz uma pausa por apenas 1 minuto, a fim de olhar pela janela quebrada para as mercadorias empoeiradas lá dentro, que ninguém tinha se dado ao trabalho de saquear. Prateleiras com casacos de moletom, Enson Beach e uma fotografia do céu e das ondas impressa na frente. Pulseiras reluzentes que deixariam o pulso verde no segundo dia. Brincos brilhantes que eram verdadeira sucata. Bolas para jogar na praia, cartões com diversas dizeres sacanas, madonas de cerâmica muito mal pintadas, vômito de plástico parece tão real, experimente com sua mulher.
estrelinhas para uma festa de 4 de julho que nunca houve, e toalhas de praia com uma garota voluptuosa de biquíni, de pé em meio aos nomes de centenas de balneários famosos, flâmulas, lembranças de Hanson Beach e Park, balões, roupa de banho. Havia uma lanchonete na frente com um cartaz dizendo: experimente a nossa torta especial de mexilhões. Eu costumava vir um bocado a Hanson Beach quando ainda estava na escola. Isso foi uns 7 anos antes do A6. E eu saía com uma garota chamada Maureen. Ela era alta, tinha um maiô cor-de-rosa em xadrez e costumava dizer a ela que parecia uma toalha de mesa. Tínhamos caminhado pelo deck em frente àquela loja, descalços, as tábuas quentes e cheias de areia sobre os nossos calcanhares, e nunca experimentamos a torta especial de mexilhões. Para o que você está olhando? Nada, venha. Tive sonhos horríveis com Alvin Checken, que me fizeram suar. Ele estava atrás da direção do seu Lincoln amarelo reluzente, falando sobre a avó. Não passava de uma cabeça inchada e enegrecida e um esqueleto carbonizado. Cheirava a queimado e falava sem parar. E depois de algum tempo eu já não conseguia mais distinguir uma única palavra. Acordei respirando com dificuldade. Suzy estava escarrapachada por cima das minhas coxas, pálida e inchada. Meu relógio marcava 3h50, mas tinha parado. Ainda estava escuro lá fora. As ondas da arrebentação golpeavam a areia num estrondo. Maré alta. Digamos que fossem 4h15. Luz em breve. Saí da cama e fui até a porta. Era agradável sentir a brisa do mar no meu corpo. Apesar de tudo, eu não queria morrer. Fui até o canto e peguei uma cerveja. Havia 3 ou 4 caixas de Bud empilhadas junto à parede. Estava quente porque não havia eletricidade. Mas não me incomodo em beber cerveja quente como algumas pessoas. Só faz um pouco mais de espuma. Cerveja é cerveja. Saí para o patamar e me sentei. E abri a lata e bebi. Então ali estávamos nós, com toda a raça humana exterminada. Não por armas atômicas ou biológicas, ou poluição ou alguma coisa grandiosa desse tipo. Apenas a gripe. Eu gostaria de colocar uma placa imensa em algum lugar. No Bonneville Salt Flats, talvez. Bronze Square, com 5 quilômetros de comprimento. E em grandes letras em alto relevo, o aviso diria: para ajudar algum alienígena aterrissando por aqui. Dizia a placa: apenas a gripe. Só a gripe. Joguei a lata de cerveja por cima do corrimão. Ela aterrissou com um retiniroco no caminho cimentado que contornava a construção. O telhado era um triângulo preto na areia. Imaginei que se Needles estaria acordado. Imaginei se eu estaria. Bernie, ela estava de pé na porta, usando uma das minhas camisetas. Eu odeio isso. Ela sua feito um porco. Você não gosta mais muito de mim, não é mesmo, Bernie? Eu não disse nada. Havia momentos em que eu ainda conseguia lamentar tudo aquilo. Ela não me merecia. Não mais do que eu a ela. Posso sentar com você? Duvido que haja espaço suficiente para nós dois. Ela fez um barulho de soluço sufocado e começou a voltar lá para dentro. O Needles está com o A6, eu disse. Ela parou e olhou para mim, e o seu rosto estava imóvel. Sem piadas, Bernie. E eu acendi um cigarro. Não é possível. Ele teve o A2. A gripe de Hong Kong. Assim como você e eu e o Corey e a Kelly e o Johan. Mas isso significa que ele não é imune? É. Então nós poderíamos pegar? Talvez ele tenha mentido quando disse que tinha tido o A2. Para que a gente trouxesse ele conosco daquela vez, eu disse. O alívio se espalhou pelo seu rosto. Claro, foi isso. Eu teria mentido no lugar dele. Ninguém gosta de ficar sozinho, não é?
Ela hesitou. Você vem para a cama? Agora não. Ela entrou. Eu não precisava lhe dizer que o A2 não era uma garantia contra o A6. Ela sabia disso. Simplesmente preferia esquecer. Fiquei sentado olhando as ondas. O mar estava mesmo forte. Anos atrás, Anson tinha sido o único lugar mais ou menos decente para o surf do estado. O promontório era uma corcova escura e saliente contra o céu. Eu tinha a impressão de ver o rosto de observação erguendo-se verticalmente, mas provavelmente era só imaginação. Às vezes Kelly levava Johan até o topo do promontório. Acho que eles não estavam ali naquela noite. Coloquei o rosto nas mãos e o apertei, sentindo a pele, sua granulação e sua textura. Tudo estava se estreitando tão depressa, e tudo era tão miserável. Não havia dignidade naquilo. As ondas se aproximando, se aproximando, se aproximando, sem limite. Limpas e profundas. Tínhamos vindo aqui no verão, Maureen e eu. No verão depois da escola. No verão antes da faculdade e da realidade. E da A6, chegando do sudeste da Ásia e cobrindo o mundo como uma mortalha. Júlio tínhamos comido pizza e ouvido o rádio dela. Eu tinha passado óleo em suas costas e ela tinha passado óleo nas minhas. O ar estava quente, a areia brilhava e o sol era como um vidro em chamas. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Quem vos fala é Marcelo Fávaro, seu narrador preferido. E aqui no Conta um Conto trouxemos hoje Stephen King, o livro que faz parte do Sombras da Noite. Eu acho que é o terceiro conto. O segundo conto eu já li aqui no canal, que é O Último Turno. E este, um conto apocalíptico, traz um narrador aqui meio inconveniente, meio detestável, com alguns comentários muito machistas e muito deploráveis, mas que está trazendo aqui uma visão desse A6 que foi aí uma peste em forma de gripe que chegou da Ásia e dominou o mundo, né? E aí eles estão como os únicos sobreviventes, né? Numa visão muito peculiar do apocalipse, ok? Um bom conto, no nível que eu já espero do Stephen King. Não tem muito o que falar, uma linguagem simples que o popularizou, né? O tornou um best-seller mundial. Não é uma profundidade léxica igual Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, mas são épocas diferentes também, né? Não dá para colocar os três no mesmo patamar. São públicos diferentes, são épocas diferentes. Um bom conto, um conto de entretenimento. Gostei, né? Poderia ter aí algo mais, um final um pouco surpreendente, mas às vezes, pessoal, a falta de surpresa no final do conto é a própria surpresa, pois o conto ele te dá essa oportunidade de parar no meio do pensamento ali e pronto, como se fosse um recorte de algo maior, entenderam? E isso torna um estilo, ok? Tem vários contos aqui que vocês vão acompanhar no canal que termina dessa forma, termina como, né? Como foi. Então é isso, um bom recorte aqui de um conto apocalíptico. Um grande abraço a todos vocês. Inscrevam-se, ativem o sininho para receber mais contos literários e nos siga no Instagram, tem conteúdos muito legais lá para você participar mais, para aumentar a interação entre o ouvinte e o canal, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.